Estamos começando mais um Hubcast e hoje eu trouxe duas convidadas que dispensam apresentações porque elas moram no meu coração. Eu tenho um carinho enorme por elas, elas são empreendedoras, são filhas, trabalham, têm seu próprio negócio e eu vou deixar para elas se apresentarem porque antes de começar o podcast a gente já estava na emoção, já estava rindo, já estava até beliscando uma coisinha ali. A gente já tá em casa já, tá super tranquila. Aí, ó, nervosismo aqui não tem, porque aqui é tudo familiaridade. Isso aí. Mas vou deixar vocês se apresentarem pro público, porque aí vocês já vão ter uma direção do que tá acontecendo aqui. Beleza. Gente, eu sou a Juliana, sou dentista e amiga desses queridos. Hoje a gente tá aqui para bater um papo. Espero acrescentar um pouquinho aí na vida de vocês. Gente, eu sou a Stephanie, sou dentista, trabalho com os meus pais também no empreendimento dele. E é isso aí, estamos aqui para bater um papo, para mostrar para vocês como é que é a vida fora e dentro do consultório. Então vocês já perceberam que apesar do nosso bloco, nosso episódio ser moda e vida, eu trouxe duas mulheres empoderadas, mulheres fortes, que tomam conta da sua própria vida, do seu próprio negócio. Mas quando a gente fala de mulher, a gente tende a falar de força feminina e de que mulher precisa conquistar aquilo que ela quer, que ela almeja. Não depender só de uma característica ou outra. Então eu já queria começar nosso podcast perguntando umas coisas para vocês. Como que é a vida de vocês perante a profissão? Conciliar, igual a Steph falou, conciliar a família, conciliar o empreendimento do pai, a Ju, o consultório, mais aquela questão do namoro, de toda a família também, que você tem esse aspecto da família que também... As duas conversam muito de família, né? Pelo que eu conheço de vocês, vocês são muito família. Então, como que é essa vida pós-jaleco, sabe? Essa pós-consultório. Porque antes de a gente entrar no consultório e dar dicas de odontologia, eu queria saber de vocês. Como que é a vida fora do jaleco, fora da cadeirinha ali de dentista? Pode, amigo. Na verdade, uma das coisas que eu sempre falo, eu dou curso também, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para as meninas quando chegam lá é que a gente não pode esquecer do nosso CPF. Quando a gente está na função CNPJ, não dá para a gente abrir mão do resto. Porque é muito fácil a gente se perder, principalmente no começo. No começo, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, atendia das 8 às 8, sem parar, sábado, tudo que aparecia eu pegava, total sem limite mesmo, sabe? E quando você vai ver, você já tá há 2 anos sem ir pra uma academia, você tá almoçando coxinha, você tá sem dormir, você tá igual um maluco e você não tem nem tempo para conversar com as pessoas que moram com você. Então, a gente ter esse equilíbrio é essencial até pra gente conseguir produzir mais, porque senão a gente chega num nível de exaustão que a gente não consegue entregar mais nada em lugar nenhum. Então, tem que ter o equilíbrio, não dá. Ainda mais, igual você disse, pra gente é muito importante essa questão de família, a gente é muito família, então precisa ter um tempinho de qualidade, a gente precisa aprender a dosar, principalmente por ser autônomas, né? Quando a gente não tem um cartão pra bater, é muito fácil você ficar até 10 horas da noite no consultório. Então, se a gente não se botar limite, a gente se perde. E só vai entrando, Ju, o cliente também espera isso de você, né? Ai, me atende 9 horas da noite, me atende 10 horas da noite. Eu já cheguei a atender domingo 6 horas da manhã, porque a pessoa ia viajar e aí quebrou um dente. Só que era um paciente muito, muito longo, já era um paciente há muito tempo. Longa data. Exato. Então, eu falei, cara, não tem como deixar na mão também. Uma coisa ou outra é uma coisa, esporadicamente. Outra coisa é você abrir mão sempre de você para poder estar atendendo as outras pessoas. Só que aí você acaba entregando uma baixa qualidade, porque você já não tem tempo para mais nada, começa já a perder a qualidade nas coisas. Não adianta virar e falar assim, eu vou acordar 8 horas da manhã, vou entrar no consultório, sair 10 horas da noite que eu vou entrar arrasando. Não, porque a gente... Além de não entregar 100% em todos os clientes, você acaba se sobrecarregando e chega a hora mal que dá exaustão. Total, é exatamente isso. E aí, Sté, como que é administrar a vida pessoal com a vida familiar, que seus pais são de Minas, né? Sim. Agora estão morando aqui em Taubaté, então o vínculo afetivo está muito maior. Como que é administrar todas essas informações para você? No início foi bem complicado, né? Porque eu morava sozinha. Então, eu comecei tudo sozinha. E aí, agora que eles vieram morar aqui, a minha rotina mudou totalmente, né? No início, eu estava administrando o consultório e o trabalho com meu pai. Então, agora eu dei uma afastada. Estou um pouquinho devagar no consultório, não tenho atendido tanto, mas administrar
A minha família, a minha vida pessoal e o consultório é uma correria. E é o que a Ju falou. Antes eu me doava demais, então eu me deixava de lado. Então você vivia naquela batida e naquela correria, você começa a olhar, você vê que você não tem tanto tempo mais para a família. Você não tem tanto tempo mais para ficar saindo, não tem tanto tempo para fazer muita coisa, porque você foca só naquilo. Perfeito, é exatamente isso. E a gente vê muito nas coisas na internet que as pessoas. Eu vejo pelo menos muitos coaches falando assim: você tem que se doar, tem que fazer, e mete o louco, e vai e faz. Mas a gente tem que meter o louco de uma forma correta, né? Eu brinco porque porque o meu chefe, ele fala assim: tem que meter o louco, tem que ir lá e tem que fazer acontecer. E eu acredito nisso, a gente tem que fazer acontecer. Mas de uma forma que a gente saiba mediar as coisas e entender qual que é o nosso propósito, né? Igual o Joe falou que dá curso também, né? Eu dou curso de brand, as pessoas me conhecem. E no brand a gente fala assim, quem sou eu e essa perspectiva do meu profissional. Então, eu sou o quê? Eu sou a Juliana, eu sou a Stephanie. E a Stephanie e a Juliana estão dentro da odontologia. Então, é uma parte de vocês. E a gente precisa entender que o nosso profissional é uma parte da gente, não o nosso completo, né? Exatamente. E assim também, eu acho que a gente tem que tomar cuidado na questão de saúde mesmo. Porque senão a gente começa a abrir mão, você só vai se afastando dos seus princípios e dos seus valores, do que realmente importa pra você. Porque tá bom, beleza, se afasta, vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora, meu filho, você tá sozinho. Ninguém tá te aguentando mais, porque você vive estressado, você não tem tempo pra nada. Então, assim, ou a gente acha esse equilíbrio, ou a gente fica doente e sozinho mesmo. Sim. Porque ninguém aguenta, nem a gente. Sim. E já entrando nessa linha de família, como que foi pra vocês? Até pergunto, como que surgiu esse amor por odontologia? Ser dentista? Porque os jovens hoje em dia ficam perguntando, faço, não faço? Quais os desafios? Quais não são? Vale a pena, não vale? Porque a gente sabe que odontologia é uma profissão que está cada vez mais crescendo e mais gente fazendo, Sim. né? E eu queria saber de vocês, como que surgiu esse amor, tanto das duas, por odontologia, ser dentista? Tem alguma história específica que o público de casa deveria saber, que é emocionante, que eu vou começar a chorar aqui? Ou foi algo assim, eu vou fazer odontologia e pronto, acabou? Cara, foi muito assim. Na verdade, eu sempre gostei muito da área da saúde. Sempre. A minha avó, a minha tia são enfermeiras. Sempre tive esse pezinho ali, tendo um leve conhecimento ali do pessoal da área da saúde, mas não tem nenhum dentista na família. E eu gosto muito da área da beleza também. Então, foi uma área que me chamou a atenção, porque a gente consegue associar as duas coisas. Tanto a parte da beleza, tanto a parte da saúde. Então, acho que assim, era a opção mais completa que tinha para eu seguir dentro das coisas que eu gostava de aplicar. Então você foi mais pra um racional ali. Foi. Um racional com um pezinho no lado de É, beleza, assim. Porque eu falei, cara, o que eu gosto? Eu gosto muito da parte de beleza. Então, até meu pai, na época, questionou, falou, você não quer tentar medicina? Eu falei, mas não é isso. Eu gosto da saúde também, mas não é isso. Eu não quero, não me vejo trabalhando dentro de um hospital. E aí a odonto, acho que foi a área mais completa, assim, na hora que eu fui escolher. E o que eu percebi é que você trabalha com harmonização também, né? Sim. Então já pegou uma linha. Mas a gente já entra nessa parte. A gente já entra nessa parte que isso também é dá pano pra manga aí, né? Nossa, aí tem assunto. E Sté, como que surgiu pra você? Eu sempre quis desde criança, sempre quis a área da odontologia, sempre falei que eu ia ser dentista, eu nunca nem pensei em outro curso. Tipo, se não der certo, eu vou para odontologia. Não, sempre quis, prestei o vestibular só para isso e passei, mas eu percebi que eu gostava mesmo da área da odontologia quando eu entrei na faculdade. O primeiro ano foi como é que fala? Desanimador. Isso, desaminador. Porque você mexe mais com a parte teórica. E o meu negócio era pôr a mão, era na prática. Eu queria pôr a mão no paciente. Então, depois que passou essa parte, eu percebi que eu gostava daquilo. Que eu queria ser dentista. Perfeito. Essa parte você vai cortar, viu, moço? Hoje em dia eu já não sei mais se eu quero ser dentista. Essa parte você corta. Ai, mas é ótimo, né? A gente tem que entender qual que é. A gente vai mudando com o tempo, né? Exato. As coisas vão surgindo, a gente vai mudando, a gente vai entendendo como que funciona o nosso. Que são coisas que vai influenciando a vida da gente. Então a gente tem que entender que existe
uma Ju antes de ser dentista e uma Ju depois. Existe uma Stephanie antes de ser dentista e uma Stephanie depois, né? Com certeza. E entrando nessa linha de quero ser, não quero ser, eu vi que a Stephanie, ela fazia alguns trabalhos de modelo, né? Modelo plus size. Modelo, ela trabalhava um pouquinho nessa área, fez fotos para algumas lojas aí, sua amiga é costureira, né? Sim. Estilista, né, no caso. Isso. E eu lembro que quando você postava, todo mundo comentava. Você lembra, Ju, na época? Lembro. Nossa, arrasava. Arrasava. Todo mundo fala que eu devia investir mais nessa parte. Eu gostava também de fazer. Eu me encontrava nos provadores que eu fazia. Isso que é legal. Eu acho que quando a gente fala de sonho, de querer, e a gente vai encontrando coisas que a gente gosta, isso vai surgindo outras perspectivas, surgindo várias coisas que eu mesmo falo por mim. Quando eu comecei a cursar moda, eu achava que eu queria fazer roupa. Aí quando eu saí da faculdade, eu fiz várias roupas, fiz vários croquis. Depois passou o tempo, eu falei assim, ai, não é isso que eu quero. Eu gostava de trabalhar com o público, eu não conseguia entrar dentro de uma salinha e ficar costurando. E são muitas vertentes que tem, né, em cada área. Exato. Então, assim, dá pra gente se reinventar o tempo todo. Exato, Dá pra exato. gente se reinventar o tempo todo. Então a gente percebe que vai se reinventando, vai fazendo, e já entrando nas perspectivas da Ju, que falou de harmonização, né? Que a gente já trouxe um pouquinho ali. Você entrou para ser dentista, ficou muito tempo ali, aí saiu a febre da harmonização. Sim. Na verdade, eu acho que eu tava no último ano quando começou a estourar a harmonização. Tanto que era uma coisa muito assim. Ninguém entendia nem como que funcionava. Se era médico que fazia, se era Exatamente. dentista. Antes era só cirurgião plástico e dermatologista que faziam, né? Então, depois que abriu para odontologia aí, hoje já tem várias outras áreas também que podem estar fazendo, né, harmonização, que começou a ficar um pouco mais acessível para todo mundo, né? Porque antes era só artista da Globo e rico que fazia. Sim. Não era uma coisa acessível. Então, quando começou a abrir para outras áreas e começou a ter mais profissionais, o valor começou a baixar um pouco e começou a ficar todo mundo ali conhecendo, entendendo um pouco mais do que é aquilo, né? E aí eu tava no último ano, aí logo que eu saí, que começou a estourar muito forte, a minha mãe pegou e falou assim, olha, eu vou te dar um presente de formatura. Eu falei, ai, que legal, né? O que é? Dela, um curso de Botox pra você fazer em mim, eu não pagar nunca mais. Isso que é mãe boa, gente. Ai, entendi. Tá bom, então, viu? Aí eu foi o primeiro curso que eu fiz quando eu formei. Tanto que a gente colou grau, tipo, no começo ali de janeiro, no final de janeiro eu já tava fazendo o curso. E aí que eu entendi como que funcionava, aí que o negócio começou a crescer e todo mundo começou a conhecer, se interessar. Então, assim, foi uma área muito legal de trabalhar, principalmente nesse começo. Que não era muita gente que fazia ainda, né? Tava Sim. tudo novo. E uma dica que você dá pro público de casa de harmonização facial? Qualquer pessoa pode ter, tem alguns riscos. Sim, sempre dá pra melhorar. Eu falo assim, não é obrigatório fazer, mas sempre dá pra melhorar. E assim, as restrições são baixíssimas, são pouquíssimas. É mais questão de infecção local, alguma alteração local, ou gestante, lactante, que não tem estudo suficiente que comprova a segurança. Não quer dizer que não possa. Não tem nada que fala que não pode, mas também tem nada que assegure que pode. Então, vai muito da pessoa e do profissional. Cada um atua do jeito que acha melhor, né? Mas todos podem. E sempre dá pra melhorar, gente. Vamos Sim. melhorar. Que legal, que legal. A gente que vê a Ju no Instagram dela, a gente vê que ela sempre gosta de estudar, né, Ju? Eu Gosto vejo, muito de estudar. Nossa. eu vejo que você sempre posta alguma coisa, tá querendo fazer um curso, vai pra São Paulo, volta, A né? gente tem que se atualizar muito, porque assim, a odontologia cresce por dia. Eu falo que assim, hoje tá de um jeito, amanhã, se você for abrir uma base de artigo, já saiu coisa nova. Então, se a gente não se atualiza o tempo inteiro, você vai ficar pra trás. E tá tudo mudando. Não só a profissão, mas o mundo tá mudando, né? Então, o jeito que as pessoas consomem a informação, o jeito que as pessoas pegam o marketing ali daquela empresa, tá diferente. O marketing que funcionava 10 anos atrás não funciona hoje mais. Então, se a gente não acompanha isso, tanto eu brinco assim, né? Eu comento que não adianta a gente estudar só a parte científica também. Uhum. Porque você ler livro, fazer curso é uma coisa. Você precisa mostrar para os seus pacientes que você tem domínio daquilo. Então, se você não fala a linguagem deles para isso, você não consegue fazer nada. Você é só mais um diploma na parede. Sim. E eu acho legal, assim, porque eu quis trazer vocês duas nesse sentido. A gente vê que vocês duas meio que estudaram um pouco ali próximas uma da outra, se conheceram ali na faculdade, pelo menos o que eu lembro que vocês têm explicado pra mim, né? Sim. E depois
com o decorrer de cada coisa, a Ju se especializou em algo, a Stephanie viu que não era aquilo que ela realmente queria e começou a entrar em algo mais empreendedor, mais administrativo, mais gestão. Eu queria trazer essas duas pra gente ver, pro público de casa ver, que às vezes a gente faz uma faculdade e não é aquilo. Né? Não que eu esteja falando que não precisa de faculdade, não é isso. Mas a gente sabe que existem tantos cursos profissionalizantes, a gente muda constantemente. Então, saber que não é um curso que vai definir, não é uma faculdade que vai definir você, não se eu não fiz faculdade, eu não vou ser ninguém. Se eu fiz faculdade, eu vou ser aquilo pro resto da minha vida. Tá garantido, não né? tá garantido, E né? é muito pelo contrário, né? Porque tem muita gente que faz o curso e quando vai atuar na prática, vê que não é aquilo, que não se identifica. Exatamente. E, Sté, já entrando nesse assunto, hoje você trabalha na empresa do seu pai. Isso. Correto. Você ajuda lá o seu pai, porque ele já veio para Taubaté com o seu empreendimento. Isso. E como que é para você? Porque acho que o público pode identificar isso. Comecei a fazer uma faculdade, entrei no meio, hoje você atua um pouco ali, mas você tá em outro empreendimento, tá com uma outra cabeça hoje. Como que é essa mudança? O que você pode dar de dica para as pessoas de, olha, não é isso, a gente consegue mudar de área sim, a gente consegue estar próximo da nossa família e partir para uma outra perspectiva. Como que foi para você essa mudança? Pode descrachar aqui, porque a gente quer saber a verdade. A gente quer saber como que acontece essas coisas. Sim. Sair da odontologia e trabalhar com meu pai não mudou muito o meu foco, porque antes, com a odontologia, eu já trabalhava como gestora em um empreendimento que tem aqui em Taubaté. Então, eu conciliava os dois. O que eu tenho para dizer para o público que vai assistir o podcast é: se você fez uma faculdade e você não se identifica com ela, não continua. Porque, assim, é um trabalho frustrado. Não que eu não me identifiquei com a odontologia, muito pelo contrário, gosto, pretendo voltar a atuar mais vezes, me aprofundar mais na profissão. A Juliana, ela é uma inspiração para mim, porque eu vejo o quanto ela estuda, o quanto ela se profunda naquilo. Só que é muito frustrante você ver, como eu conheço muitas pessoas que faz a faculdade e pela família achar que ela é obrigada a continuar naquilo. E não, igual eu fiz odontologia, atuei por um tempo, parei de atuar um tempo também, depois eu voltei de novo intercalando e nem por isso eu desisti da profissão, nem por isso eu continuei nela também, me sentindo obrigada porque eu fiz, porque meu pai pagou, e que eu sei que é isso que acontece com muita gente. Se você fez e não gostou, dá uma pausa. Sim. Dá uma pausa, faz aquilo que você gosta, e se você fizer aquilo que você gosta e se sentir bem naquilo, se aprofunda nisso. Não ficar tentando, martelando na profissão e ver que você não vai para frente. Exatamente, penso igualzinho, penso exatamente isso. E já entro numa outra indagação. Uma pergunta assim para as duas, qual quiserem responder. Depois que você fez a odontologia, é fácil seguir carreira? Já sai com o consultório. Já sai com o consultório pronto? De jeito nenhum. Eu formei, eu fui montar faz 3 anos que eu tô com meu consultório. Eu já tô formada há 6,5. Então, na verdade, assim, meus pais são empreendedores, né? Meu pai tem uma empresa também, então eu via. Só que meu pai é um empreendedor raiz, aquele que não dorme, que fica desesperado, que trabalha igual um maluco. Então eu vi aquilo e falei, eu não quero ser dona de nada, que não é essa vida que eu quero pra mim. Falei, Deus me livre, que BO, tá doido, não. E aí eu fiquei com aquele trauma ali, sabe? Eu falei, gente, não, vou trabalhar pros outros, vou trabalhar pros outros. Só que tem uma coisa que nasce com a gente. E na hora que você vê, você já tá mandando em tudo, você já tá tomando a frente das coisas, já tá fazendo. Daí eu falei, bom, pra eu ficar fazendo pros outros, então já deixa eu fazer do meu, que pelo menos vai ser do meu jeito. E aí eu decidi montar meu consultório. Eu falei, não, agora eu tô com psicológico pra isso. Ok, dá pra eu montar. E aí que eu montei o meu, e agora também tô me mudando, tô indo pra um lugar que é só meu agora. É um outro passo que eu vou dar aí, que eu tava preparando o psicológico também pra poder dar, porque é difícil a gente sair sozinho pra outro lugar. Mas é luta, gente. Não é facinho, não. Às vezes o pessoal vem, né, conversar comigo. Eu sou bem aberta, assim, no Instagram. Pro pessoal entrar em contato, eu converso, eu tiro dúvida. Então, tem muito recém-formado que me manda mensagem e fica, ai, mas e agora? Nossa, estão pagando muito pouco, tá isso, tá aquilo, não acha vaga. Gente, o começo de qualquer profissão é difícil. Não é só odontologia.
O mercado tá saturado. Hoje em dia tem faculdade por semestre, forma 100 a cada 6 meses em cada faculdade. É muita gente no mercado. Então, se a gente não tiver definido o que a gente realmente quer, tipo, eu quero chegar aqui. Então, o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Sim. E aí, seguir aquilo, realmente, você não vai chegar. Eu acho legal quando você fala assim que, eu sou aberto no Instagram pra falar, e eu acho que a gente precisa dessa realidade, desse choque de realidade. Porque eu vejo tanto as duas, elas são muito espontâneas nas redes sociais, tanto a Esté como a Ju, são muito espontâneas. E eu falo assim que o mundo tá precisando disso, porque é muita gente saindo e fala assim, olha, montei meu consultório. Mas a gente sabe que, não desmerecendo, mas a gente sabe que o pai, a mãe pagou, sabe que... Dívida de 30 anos no banco. Exatamente. Não é tudo lindo, não, gente. Não é. Difícil. A vida não é um morango, desculpa, mas a vida não é um morango. Então, assim, é difícil mesmo. Esse negócio que a gente conversou no começo, tipo, tem que fazer e tem que isso e tem aquilo. Realmente, tem. Eu sou dessas. Eu tava falando com eles aqui. Essa semana eu vou pegar lá e vou começar a pôr a mão na massa no meu consultório novo também. Vai pintar, colocar o namorado pra pintar. Vai todo mundo, até as amigas vão. Porque a gente tem que fazer acontecer. Mas, assim, não dá pra fazer loucura. Não dá pra gente ignorar o nosso limite pra poder fazer acontecer. Eu acho que é uma justa medida entre razão e emoção. Total. Se a gente não tem a emoção e a gente quer consultório top, com as melhores coisas, o sentimento vem. Mas a razão? Não, eu preciso dar preferência pra isso. A gente precisa de um plano. A partir do momento que a gente define o que a gente quer, a gente consegue bolar um melhor plano pra chegar ali. E calma. Calma, não adianta uma pessoa que tá formando agora querer comparar comigo, que tô há 6 anos e pouco no mercado. Não adianta eu querer me comparar com os meus professores de pós-graduação que tá com 40 anos de experiência. Exato. Não adianta, é diferente, gente. A gente tem que se respeitar também o tempo das coisas. E a gente entender que a gente não precisa de comparação, né? Nenhuma. Comparar um com o outro. É a dentista igual. A gente vê duas amigas, a gente vê áreas iguais. Poderia ter uma disputa? Poderia ter uma disputa. Você é melhor, você não sei o quê. Mas não. Existe o espaço para cada uma. Existe. E existe o jeito de lidar com cada uma. Para quem não conhece, vou dar um spoiler aqui. Elas são um grupinho da Luluzinha. Entendeu? Que são as duas e mais outras duas dentistas. É verdade. Entendeu? Mas a gente se puxa. A gente se ajuda muito. Exato. Isso que é o mais legal. Exato, isso que é o legal. É porque eu entendo que, igual nós 4, né, que você falou que são as luzinhas, a gente não tá ali pra competir. A gente é amigo. Igual a Ju, ela dá o curso e tem pessoas que são amigas dela e faz o curso e é da mesma profissão. Então, tipo, não tem aquela disputa. A Juliana, ela não pensa, eu falo falando ela, porque ela não pensa, eu vou dar curso pra Stephanie. Não, ela vai roubar meus pacientes. Claro que não. Ela quer passar pra frente o que ela aprendeu. Gente, eu quero todo mundo ganhar dinheiro. Exato. Vamos ganhar dinheiro e ser feliz, pelo amor de Deus. Exato. E eu brinco assim, toda vez que a gente sai junto, né? Às vezes a Stephanie, que eu tenho mais contato com a Stephanie, a gente fala assim, vamos sair, a Ju, a Thaís, a Rafa vai. Aí eu falo, você andar na mesa, vai ter só papo de dentista. Mas não é assim não é assim não. É nada. Eu fico com esse receio, mas não é. Ela sabe administrar as amizades. Acaba escapando alguma coisinha, não adianta. Faz parte da gente. Mas até entre a gente, né? Quando a gente faz os nossos rolezinhos, nunca tem, tipo, assunto de dentista mesmo. Às vezes a gente dá uma pausa na distração pra trabalhar um pouquinho, porque a gente roda paciente entre nós, porque cada uma numa especialidade diferente. Então, a gente vai passando ali. Cada uma vai atendendo aonde precisa. Então, às vezes a gente dá uma pausa, abre um raio-x ali, dá uma discutida no caso, volta pra distração de novo, faz parte, não adianta. E deixa eu te perguntar, tem fofoca, um grupo de fofoca? Peguei tal cliente, peguei no sentido, tipo assim, peguei um cliente horrível, tava com bafo. Nossa, o cliente tava com o negócio tudo torto, ou um amigo de vocês, sei lá, um fulano que vocês conhecem, chegou e falou assim, gente, a boca dele é horrível. Tem. Agora, se elas estão rindo é porque tem. Não, às vezes tem. Explica aí pra mim. Assim, uma coisa é a gente conversar entre profissionais, que a gente entende como que as coisas funcionam. Mas isso nunca sai desse grupo, entendeu? Sim. Porque tem a questão da ética ali também, que Com a gente certeza, com certeza. Mas entre profissionais a gente conversa, a gente discute casos. Agora, vamos pegar no sentido, tipo assim, não conheço. Tem muita gente que chega com a boca podre pra vocês, parece que não entendem que a saúde bucal existe. Gente, sim.
teve um paciente que chegou pra mim, e aí eu sempre pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço é quanto tempo que não faz a limpeza, né? Ele, faz uns 4 anos. Eu falei, tudo bem, mas que bom que você voltou, tudo bem, vamos lá resolver. Daí ele falou assim, nossa, agora eu preciso confessar uma coisa. Eu falei, o quê? O meu cachorro eu levo de 6 em 6 meses pra fazer limpeza no veterinário. Eu falei, não, agora você pegou pesado comigo. O seu cachorro vai de 6 em 6 meses e você faz 4 anos que não vem? Pelo Nossa, dá amor vontade de matar, Deus. né? Falei, não, agora eu vou pegar no pé de verdade. Até então, eu tava entendendo o seu lado, mas agora você marca junto. Quando você marcar do seu cachorro, você marca a sua comigo. E você já pegou algum caso que você falou assim, Jesus, como que eu vou terminar essa boca? Não, eu já peguei um caso assim que eu comecei a atender sozinha, de verdade. Que eu nunca pensei que ia pegar, né? Um paciente com uma larva no Larva dente. no dente? Mas como que é? Abre o dente e vê essa larva? Que Não, é? ele já Sai? tinha. Não, ele já tinha Nossa, os agora dentes. até eu fiquei com medo desse negócio aí. Não, ele já Conta tinha direito. o dente exposto, só que ele usava prótese. Então, o gancho, que da prótese removível que ele tinha, pegava nesse dente dele e ele não escovava, não passava fio, não tirava. Então, ali foi juntando um foco de bactéria que virou a larvinha. Saiu uma larva, então. Você abriu ali e saiu uma Quando eu larva. comecei a fazer a restauração e a curetagem, veio. Aí você viu aquele negócio, o que No aconteceu? princípio, eu achei que fosse uma sujeira, né? Não escovou o dente, foi pro consultório. Depois, quando eu coloquei ele na bancada, era uma larvinha que Meu tava no Deus. dente. Deus. Na hora, você não pode expor pro paciente, Claro. lógico, né? Eu olhei assim, tipo, regalei Assustei. o olho, tipo, você fala assim, Jesus, é sério, né? O que a professora falou lá atrás, na faculdade. Acontece. Acontece, é verdade. Tô Olha vendo. eu, tô todo arrepiado aqui. Não, mas assim, às vezes eu gosto muito de postar casos no Instagram, né? E às vezes eu posto e vem um monte de gente. Um monte de gente. Meu Deus, como que deixa a boca chegar assim? Meu Deus, que eu não sei o quê. Aí eu só falo, gente, para de falar, que esse marcado de vocês tá igualzinho, vocês não estão vendo. É que aqui a foto tá no zoom. Vocês estão olhando no espelho e tá achando que tá limpo. Se faz mais de 6 meses que fez limpeza, meu bem, tem grandes chances de estar assim também. Então você já pode vir. Agora até o apresentador ficou com medo. Acho que eu vou ali escovar o dente, gente. Vou dar uma pausa aqui. Vou escovar o dente pra voltar, porque aí depois do almoço, a gente tá gravando na hora do almoço isso aqui. Aí depois vai dar ruim, né? É duas, não é nenhuma, é Olha, duas. por favor, hein? As pessoas pensam que não, mas você cata uns casos absurdos. É muito mais comum. Infelizmente, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. O pessoal não leva tão a sério quanto deveria. O pessoal acha que é brincadeira, né? Mas não é. Às vezes que acha que é assim, não, imagina, uma coisinha boba, daqui um tempo eu vou. Daí quando vai, Porque assim, a limpeza ali não é só a gente tirar a sujeira que tá no dente. Aquilo ali tem uma interferência sistêmica no organismo inteiro, entendeu? Então aquilo ali pode gerar várias doenças sistêmicas, pode dar um problema de curva glicêmica. Uma pessoa que tem problema periodontal não consegue estabilizar a curva glicêmica. Então, se tem diabetes, mesmo tomando a medicação, ela não consegue estabilizar por conta da doença periodontal. Então, é um trabalho em conjunto que a gente faz com todas as outras áreas da saúde, entendeu? Então, as pessoas acham que é só para tirar a sujeira do dente. Não, a gente está cuidando do todo. A boca não tá isolada do corpo, entendeu? Entendi. Se a gente for perguntar assim, já uma pergunta, acho que todo mundo gostaria de saber. Quanto tempo, uma pessoa tem uma saúde bucal ali, ok. Quanto tempo a gente precisa passar no dentista? Olha, a média que eu coloco no meu consultório como padrão é 6 meses. E aí tem alguns casos que eu sei que eu preciso acompanhar mais de perto, então eu adianto um pouquinho o retorno, coloco ali a cada 4 meses, mais ou menos. E tem pessoas que, tipo assim, fiz uns 2, 3 retornos de 6 meses, tá tudo bem, eu consigo estender? Aí eu vou estendendo. Mas igual aconteceu semana passada, teve uma paciente minha que ela vem certinho de 6 meses. E no último retorno de 6 meses dela, ela acabou passando, se perdeu nas datas e deu 1 ano. Ela voltou agora, tinha uma cárie. Então, a gente já vai ter que mudar um pouquinho o Sim. tratamento dela. Não é só Então, a manutenção. cada 6 meses se recomenda uma limpeza. Isso, Entendi. exatamente. Aí vocês acreditam que a cada 6 meses a pessoa ela não vai ter uma coisa de se lavar, escovar o dente, passar fio dental, ter todo aquele procedimento certinho. Ela jamais vai ter uma cárie. É muito mais difícil, Muito porque mais o que difícil. acontece? Na verdade, tudo vai depender do tamanho da situação ali. Então, igual essa minha paciente, que pulou um retorno e voltou com uma cárie. Mas é uma cárie pequena. Eu vou tirar a cárie e pronto. Se ela fica mais 2 anos com aquela cárie ativa, provavelmente ela ia voltar sem grande parte do dente, com um canal para fazer e teria que fazer uma coroa, talvez não só uma restauração. Então, se a gente consegue pegar esse problema no começo,
A gente consegue intervir ali naquela coisa pequena e já resolver do que a gente deixar o negócio tomar uma proporção muito maior, ser um tratamento muito mais invasivo e prejudicial para o paciente, se a gente deixa isso para lá, Sim. entendeu? E qual que é não sei, minha pergunta leiga. Qual que é o grau que vai subindo? Começa com uma cara e depois depois faz um canal, São ou duas. depois aí eu chego no canal, se não tratar, arranca o dente. Como que é Isso. esse grau? Na verdade, são duas vertentes, assim, que a gente tem que analisar. Geralmente, tem os pacientes que têm uma tendência a ter doença periodontal, que daí é a questão mais da limpeza, formação de tártaro e infecção em volta do dente, né, a parte de gengiva. E tem a parte de dente, que às vezes começa com uma cárie pequena, vai evoluindo a ponto de ter comunicação com o canal, pode virar um canal, pode ser que aquele dente, a cárie acometa grande parte do dente a ponto de não dar para restaurar mais, e aí tendo que fazer um pino, uma coroa, ou até mesmo tirar e fazer um implante. E também, na questão periodontal, acontece assim, em volta do dente, da raiz do dente, começa a gerar uma infecção tão grande, a ponto desse osso afastar do dente, e esse dente fica mole e acaba perdendo. Então, são duas Várias linhas variantes. que podem acontecer. E aí, isso aí é muito genético também, tá? A doença periodontal é extremamente genética, é um fator que pesa muito. Então, igual eu falo assim para os pacientes, pai ou mãe já perdeu dente? Usa dentadura? Se fala que sim, e não foi por acidente, por alguma coisa, então é um baita sinal de alerta que a gente tem que ficar ali de olho, porque provavelmente essa pessoa vai ter o mesmo problema se a gente não cuidar. Hoje em dia, pelo menos eu escutava muito dos meus avós, usa dentadura, usa dentadura. Hoje em dia é implante, implante. Como que é essa diferença? Vamos supor, eu posso usar uma dentadura se meu dente cair, ou eu tenho que fazer um implante porque o implante hoje é o mais correto? Que é o mais correto, é mais confortável e dá uma qualidade de vida muito maior para o paciente, porque é o que acontece. Só que também ele é muito mais caro, né? Tem esse detalhe. Hoje em dia o implante está mais fácil do paciente conseguir colocar. Mesma coisa que aconteceu com a harmonização. Foi ganhando uma proporção aí de profissionais maior, o preço abaixa, fica mais acessível para todo mundo. Então, assim, o melhor dos cenários hoje para substituir um dente é o implante. Não é igual o dente que Deus te deu, Uhum. mas é melhor do que uma dentadura, que a dentadura, ela prende no vácuo ali no céu da boca do paciente. Então, você perde todo o contato do céu da boca com o alimento, então interfere muito, assim, na qualidade de vida do paciente. O implante não, o implante é fixo, então eles distribuem, né, os implantes ali na boca e vem com uma prótese que prende nos implantes. Então, fica fixo, não sai. E a dentadura tem aquela questão também de ficar ruim para falar, tem gente que solta, né, não tem muito osso e tal. Então, é assim, você pode usar qualquer um dos dois, mas a qualidade de vida que o implante te entrega é muito melhor. Ele passa mais segurança, né? Total. Sim. E a questão de limpeza? Você colocou o implante lá. Como que é essa questão de limpeza? Porque ele já não é um dente, então ele dá cárie, ele não dá cárie, dá Ele sujeira. não dá cárie, mas ele dá o problema periodontal também. Então, se o paciente tem essa tendência à formação de tártaro, e ele tem essa propensão aí a ter essas bactérias que causam a doença periodontal, a mesma reação que acontece num dente acontece no implante. Então, se ele Você não perde o fizer, implante. Perde o perde o implante. implante. Porque O daí você osso corre. perca óssea, né? Entendi. Olha que legal, bom É saber, por isso que gente. mesmo assim, que nem o pessoal tem prótese protocolo, que a gente chama, que é uma prótese só que ela é implantada. O pessoal acha, não, mas o meu nem é dente mais, tá? Não Acha tá que cuidando esqueceu. do dente, mas tem que cuidar do osso, da A gengiva, gengiva, que a gengiva que porque tá ali ele o. continua fazendo o É um mesmo ferrinho? É um processo. ferrinho que coloca? Como que O é? implante É. é um ferro, É tipo um parafuso. É tipo um parafuso, né? Eu já vejo na Isso. televisão lá, quando a gente faz aqueles divulgação lá, né? Isso. E- É tipo um implante, é tipo um parafuso mesmo, Sim. que a gente trava ele no osso, entendeu? Só que até a dentadura, se você não cuidar, vai te dar problema. Porque ali embaixo vai juntando alimento. É um pedaço de plástico. Mas tá encostado na sua gengiva. Então, se você não cuidar disso, você vai ter problema. E outra coisa que tá na moda também são as lentes, né? Eu vejo muito essas coisas. Ah, é só rico que pode colocar lente porque quebra os dentes saem, aí fica aquela coisa feia, aqueles memes que a gente vê no Facebook, no Instagram. Aí eu sei que vocês trabalham com isso. Eu sei que acho que a Ju trabalha mais especificamente com isso. Eu faço Como que também. é a limpeza? Como que funciona? Porque é uma Então, placa que vai dentro, é uma placa que vai na fora. verdade, é uma camada daquela massinha que usa para fazer restauração que a gente recobre o dente do paciente. O problema é a indicação correta, né? Não é para todo mundo. Não é porque você quer fazer lente que você vai fazer lente. Tem que ver se tem indicação, se tem espaço para isso, se é a melhor opção de tratamento para você.
entendeu? Então, assim, grande problema das facetas e das lentes hoje em dia. Paciente que não tem indicação querendo fazer. Aí faz um sobrecontorno, fica um excesso de material, não consegue higienizar direito, prejudica o dente que está embaixo e vai acarretando uma série de problemas. Quando você fala de indicação, quer dizer que a sua boca permite ou não permite? Exato. Isso. Então tem dentistas que, vamos ser sinceros, tem dentistas que olha, quer ganhar dinheiro Sim. e aceita fazer em qualquer dente. Isso. Sendo que tem uma avaliação Exato. que se passa para fazer a indicação. Não, pode colocar lente. Não pode colocar lente. Exato. Aí as pessoas que colocam lente e não podem colocar lente, fica aquele dente fino depois. Não necessariamente. Isso aí acontece quando o paciente não tem espaço para colocar material, porque a lente você vai colocar mais uma camada de material. Então, se é um paciente que tem aqueles dentes todo tortinho, um por cima do outro, e já tem um volume muito grande, você vai colocar mais uma camada em cima, vai ficar estranho. Aí precisa vir com os desgastes um pouquinho mais intensos ali, que é onde acontece esses casos que a gente vê. Hoje em dia não faz mais aquele desgaste. Aquilo ali no começo era mais comum, mas agora já não acontece tanto mais. A gente sempre tenta trabalhar no minimamente invasivo. Mas assim, gente, tem até manicure fazendo lente, né? Então, assim, fica meio difícil a gente conseguir controlar isso, porque é um negócio que o povo tá achando que é só colocar e pronto. Mas, a longo prazo também, o primeiro sinal que dá de alerta ali é a gengiva. Você pode ver, tem um monte de blogueiro aí que posta foto, você vê que aquela gengiva tá deste tamanho, inchada ali por cima das lentes. E assim, aquilo ali vai dar problema na hora que tirar. Gente, vou começar a conversar só assim, ó. Desse jeito. Elas não olharam meu dente aqui, entendeu? Brincadeiras à parte. Uma coisa que eu sempre vou no dentista e sempre pergunto, que eu acho que é uma polêmica aqui. Escova dura, média, macia, hipermacia, qual escova eu escolho? A mais macia. A mais macia. As duas falou junto aí, ó. A mais macia possível. Porque eu tinha a perspectiva que se ela for dura, ela vai tirar mais sujeira, entendeu? E acho que muita gente em casa tem esse mesmo linhagem de pensamento. Então, macia, dura ou média? Os pacientes, eles têm essa sensação de mais limpeza. Eu acho que na hora que sente o atrito, né, dá a sensação que limpa mais. Mas, na verdade, você começa a agredir o tecido, né? Você começa a agredir gengiva, ela não consegue fazer o contorno, porque o dente não é uma superfície lisa. Ele tem Uma textura. Tem uma textura e tem esses contornos, né, mais arredondados. Então, uma escova dura, ela não consegue deformar a ponto de entrar nessas regiões. A escova macia, ela deforma e entra em todos os cantinhos. Então, na verdade, você só tá machucando e tá ficando coisa pra trás, com certeza. Sim. Uma coisa também que eu acho que o povo de casa, não sei se eles querem saber, mas eu quero. Por que usar fio dental todo dia? A gente sabe que sobra alimento no meio do dente, mas a gente sabe que é chato passar fio dental, entendeu? É chato, mas se a gente for cronometrar, vocês não gastam nem 2 minutos do dia, gente. Aí, ó. Tal. É. Vanish. A faca tramontina afiada. É muito rápido, cara. Não Ai, vale a pena. Porque, assim, a gengiva, ela não acaba ali onde a gente tá vendo, né? Ela tem 3 milímetros pra dentro de suco. Então, entra bactéria ali também, entra resto de alimento ali também, e a escova não consegue entrar. Então, o fio abraça essa E região essa bactéria que dá cárie. da cárie e das inflamações periodontais. O tártaro também. Exatamente. E aí vai inflamando a gengiva, vai ficando aquele gosto ruim na boca, sangra, fica inchado. Já aconteceu alguma vez você acordar e sentir um cantinho mais inchado? Você fala, nossa, tá inchadinho aqui. Foi algum restinho que ficou ali da noite passada, que não saiu, e que o corpo tá tentando brigar pra tirar. Só que você vai com um fiozinho e tira, você ajuda o seu organismo. Que legal, que legal. E vocês, têm alguma dica que vocês viram no consultório ou um paciente e que se isso se prolonga em vários pacientes e que vocês pudessem falar assim, nossa, vou dar essa dica no podcast que eu sei que é legal. Teria alguma, sim? Não? Olha, eu acho que a gente tem que estar muito atento na questão do bruxismo. Depois da pandemia, eu percebi que o número de pacientes que desenvolveram bruxismo, acho que foi uma ansiedade coletiva pós-pandemia, assim, o mundo inteiro ficou meio maluco, né? E muitos pacientes desenvolveram. Muitos pacientes que já passavam comigo antes, nunca tinham dado nenhum sinal e começaram a desenvolver isso. E começa a acarretar uma série de problemas também, e às vezes as pessoas não percebem.
Elas estão tão acostumadas com acordar com aquele peso muscular ali, a sentir aquele incômodo, acha que é outra coisa e não associa ao bruxismo, e vai trazendo muitos problemas. Tem desgaste nos dentes, a gente começa a alterar até posicionamento do dente. Tem gente que tem sensibilidade muito acentuada, tem gente que quebra dente. Eu tenho uma paciente que E- quebrou o dente E como que a gente descobre o bruxismo? na avaliação. Isso aí o dentista tem que estar com o olho treinado para poder observar os sinais. São um conjunto de sinais que a gente consegue ver. E aí você pergunta, daí o paciente, mas nunca vi. Eu falei, você é casado? Sou. Pede pra sua esposa ver se ela percebe você rangendo ou apertando à noite. O meu namorado eu escuto, às vezes, a gente tá dormindo e batendo assim. Então ele é bruxista que fala? Bruxista. Bruxismo. É, Bruxista. Bruxista? Nossa, esse termo eu nunca ouvi, amigo. Bruxista. Ele é bruxista. bruxista. E aí, quando eu percebi, falei, vamos fazer uma placa. Aí tem que Você dormir com placa. Aí dorme com a placa. Se tiver que quebrar, que quebre a resina da placa. Depois a gente faz outra. É, porque se você não Melhor usar que quebrar a o placa dente. conforme a pressão que ele faz à noite, Legal. quebra o dente. Quebra o dente. O ronco tem a ver com vocês ou não? Tem também, é uma outra especialidade. Tem dentistas Sim. especialistas nessa parte. É a apneia Dentista do sono. Sim. Mas uma coisa que eu também achei, que eu vi no Instagram, que eu achei muito legal, que eu não sei se é verdade, eu até pergunto pra vocês. Tem uma bolinha amarela no fundo da garganta que fala que isso que dá o mau cheiro. É verdade isso? Que tem que tirar essa bolinha? É como se fosse uma espinha? Não sei se vocês já viram algum meme assim. Isso aí é. Ou é invenção? Acontece. Dependendo, tem gente que tem muita infecção de garganta e tal. Pode acontecer um cálculo ali daquela secreção e fica realmente. Mas não é uma regra, entendeu? Não é normal. Não, é um caso bem específico e provavelmente essa pessoa faz esse acompanhamento com o otorrino e às vezes até faz retirada de amígdalas, essas coisas, sabe? Então já é outra vertente. A gente, claro, a gente consegue diagnosticar. É igual um paciente com refluxo. Com sinais clínicos de dente, a gente consegue identificar um paciente com refluxo. Aí você faz um encaminhamento para o profissional da área. Perfeito, perfeito. Entrando um pouquinho na vida pessoal de vocês, porque o povo casa quer saber dica de dentista e quer saber a vida pessoal de vocês, correto? Com certeza, uma fofoquinha é sempre uma bem-vinda. fofoquinha é sempre bem-vinda. A gente consegue ver nas redes sociais que a Stephanie ela tem um sobrinho, né? Tem. E esse sobrinho é o amor da vida dela, né? Morro pra ele. E eu acho que existem, eu não sei, mas existem um grande, não sei se é a Ju é, mas existe, quando a gente fala de tio, tia, existe um amor que não chega a ser igual pai e mãe, mas é um amor que assim, não nasceu de mim, mas parece que nasceu. Sim. Ele não nasceu de mim, né? Mas parece que ele veio de mim. É assim, é um amor que eu não sei explicar. Não sei explicar. Eu sentia muito a distância dele. Então eu via pouco ele. Agora que a gente se vê todo dia e eu virei a tilinha, eu tenho vontade de parar o mundo para ficar só com ele. E é um amor que eu não sei explicar. É assim, eu não sei quem é tio, tia, ou até mãe mesmo. E realmente a minha irmã fala, quando você tiver filho, você vai ver um amor que você não explica. Eu não tenho. Eu tenho ele, que é dela, só que eu sinto um amor por ele que eu não sei explicar. E você sente que é um amor que não é igual de pai, mãe, não é igual de irmã. É um amor diferenciado. Você sente algo por ele que parece que você não vai sentir por mais ninguém. Sim. É engraçado, né? Porque quando a Estela vai falando, o olho dela vai até brilhando. Não sei se você consegue ver, né, Ju? Emoção pura ali. É umas loucuras. É que o meu sonho sempre foi ser mãe e sempre foi ser tia. E aí eu ainda brinco com a minha irmã agora. Eu falo, agora que a gente tem o Nicolas, eu nem penso mais em ter o meu, um dia ter o meu. Parece que só ele já é o suficiente. E você move o mundo por ele, né? É esse amor que... Eu troco tudo por ele. Sim. Um tempo atrás foi meio Páscoa, né? Aí a gente viu a Stephanie lá nas redes sociais fazendo a escadinha com... O caça aos ovos. E você vê toda aquela... Assim, você vê ele acordar e ele achar as patinhas e achar... Gente, tenho filhos, tenho sobrinhos. É inexplicável. Eu brinco assim que hoje eu falo... Não sei, né? A futuro a Deus pertence. Mas hoje eu tenho vontade de ter filhos, mas não me vejo agora tendo filhos, correto? Só que às vezes eu brinco com meu irmão, eu falo pro meu irmão assim, tá na hora de ter filho, pra mim ser tio. Só que meu irmão tem 18 anos.
Quem deveria ter era eu. Não, lá em casa a pressão tá grande também, viu? Porque É. a última criança da família já tá com 16 anos. Então, Aí, ó. assim, e eu Quem sou que é a o mais próximo? velha, né? Então, assim, a pressão tá forte, mas vão ter que esperar mais um pouquinho, gente. Tem outros planos agora. Sim. Ô, Ju, mas se não quiser responder, tudo bem, tá? Mas o seu namorado, ele tem um filho, né? Tem. E como que é esse amor? A gente falou um amor de tia, e agora eu vejo que você dá super bem com ele, né? Nossa, demais. A Ju, ó, posso entregar? Pode. O cabelo da Ju é dela, mas não é dela, não nasceu da raiz dela. E até um tempo atrás ela tava com o cabelo curtinho, ela foi lá e colocou mega hair, e quando ela postou que tava com mega hair, era o namorado dela junto com o enteado dela. Isso. E eu vi a felicidade dos dois, e os dois falaram, nossa, como tá linda. E eu falei assim, nossa, que legal esse amor, né, de enteado. Como eu falei da Stephanie do amor de tia, como que é esse amor de Eu enteado? brinco até com ele mesmo. Eu falo assim, nossa, Gu, você me dá menos trabalho que seu pai. É muito mais fácil sair com você, ficar de boa. A gente se dá muito bem, cara. Faz 1 ano, mais ou menos, que eu comecei com o Rafael e conheci ele, né? E, nossa, a gente nunca teve um problema, sabe? Assim, eu entendo o meu lugar, ele entende o lugar dele e a gente se respeita e tá tudo certo. Porque eu acho que, às vezes, é meio complicado a gente se relacionar com pessoas que já têm filho. Tem a questão do pai ou da mãe do filho, que às vezes é um problema, que não é um caso, graças a Deus é muito tranquilo em relação a isso. Às vezes tem A problema maturidade também, né? tal. Tem algum problema com a criança também, às vezes a criança não aceita, tem ciúme. Então, eu acho que a gente que é o adulto da situação, a gente tem que saber conduzir a situação, principalmente no começo, quando vai começar a ter esse acesso. Porque no começo a gente percebia que ele tinha um pouquinho de ciúme, sabe? A gente saía, aí, por exemplo, a gente foi passar um final de semana juntos lá, aí tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro. Daí ele foi e pediu pra dormir com o pai dele, na cama de casal. Aí eu vou falar, não vai, eu que vou. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Então Com eu falei, certeza. claro, deita lá, fica lá. Depois a gente vai acostumando, vai entrando na rotina da criança e automaticamente as coisas vão se acomodando. O importante é a gente saber o nosso lugar. Exato. Ele sabe que eu não sou a mãe dele, eu sei que eu não sou a mãe dele. E assim, eu entendo até onde eu posso ir com isso. E eu acho que quando a gente tem essa linha, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E é um amor maravilhoso. Nossa, a gente se diverte pra caramba junto. É muito gostoso, me dou bem demais com ele. Não tenho problema com ele. Ele é super desenrolado, ele tem 12 anos, mas ele, assim, a gente tava num sítio esse final de semana mesmo com amigos. Ele senta na mesa dos adultos pra conversar, brinca com os adultos, joga bola, vai brincar de esconde-esconde com as crianças. Então, assim, se vira. Qualquer lugar dá pra levar que se vira, é maravilhoso. Que legal, acho que é isso que a gente precisa, né? Essas pessoas conseguirem se enxergar a maturidade, eu acho que muita gente seria melhor, muito mais desenvolvida hoje, né? Mais fácil as relações, Sim. mais leves. Olha, eu quero confessar pra vocês que toda vez que alguém vem no meu podcast, eu faço um jogo. E eu adoro fazer esse jogo. Esse joguinho, eu vou ser sincero, eu copiei da internet, tô pegando gente famosa, mas eu gosto porque acho que é legal e faz a gente se Fica uma sentir mais... dinâmica diferente. Uma dinâmica diferente, a gente vai se sentir legal. É o joguinho, eu pergunto uma coisa pra vocês, eu falo uma palavra, vocês têm que responder a primeira coisa que vem na cabeça. Ai, meu Deus. Tá bom? Aí eu vou falar, aí vamos começar assim, a Stephanie fala primeiro, depois a Ju? Aí eu falo a palavra, só que não vale mudar, é igual a dela. Tem que ser a primeira coisa que vem. Ai, Perfeito? Deus. Vamos lá. Sucesso. Sucesso? Nossa, Jota. Eu preciso de joguinho, eu sou ruim, cara. Aí, ó. Não. Sou ruim. Tem que vir a primeira coisa, as pessoas, sucesso. Sucesso, pra mim, eu acho que é se dar bem na sua profissão. Se dar bem naquilo que você se dedicou a fazer. Que aí você vai ter um sucesso naquilo. Pra você, Ju? Pra mim, a gente tá realizado. Independente se seja profissional, se seja pessoal. Acho que quando a gente tá em paz com o que a gente escolheu, aí a gente chegou no sucesso. Medo. Perder os meus pais. Eu sei que isso vai acontecer um dia, mas é o medo que eu tenho. Nossa, gente, medo pra mim é um incentivo. Se me Esse- dá um frio na barriga, eu vou pra cima. Isso que é legal de gente ver as perspectivas, né? Odontologia. A odontologia, pra mim, é uma paixão, mas eu acho que tem que ser diferenciada nela. Igual você falou, um jogo rápido, mas somos 2 dentistas e 2 pessoas totalmente diferentes na profissão.
Perfeito. Do odontologia pra você? Odontologia, para mim, é um meio. É um meio que eu tenho de entregar uma qualidade de vida para as pessoas. É um meio que eu tenho de ajudar outros profissionais que estão chegando agora a se inserir no mercado e a conquistar aquilo que elas desejam, né? Então, eu acho que foi um meio que Deus colocou na minha vida para eu entregar o meu propósito. Empreender. O que é empreender O que que é empreender? pra você? Nossa. Você trabalha com seu pai, tem todo esse empreendimento, essa loucura de cliente. Apesar de parecer fácil, né, para as pessoas que elas olham, ai, nossa, super fácil, imagina, só ir lá e coisa. Só que não é fácil. Empreender não é fácil, porque todo dia muda uma coisa, todo dia inova algo. Então, assim, o seu empreendimento tem que andar junto com as mudanças que estão vindo, porque senão você fica estagnado e fica a mesma coisa, você não muda, então você não atrai pessoas. Ju, empreender pra você? Empreender é um desafio diário. A gente tem que, é exatamente isso, a gente tem que estar inovando o tempo todo e tem que gostar muito do que faz, gente. Porque daí o negócio flui, porque daí você faz questão daquilo dar certo. Se tá um fardo, se tá um peso, dá uma repensada, dá uma analisada na vida que precisa ajustar alguma coisa. Agora, um gatilho. Paciente. Paciente? É. Chato. Eu já ia falar. Chato. Olha, na odontologia, você pega vários tipos de paciente. Tem paciente que você leva para a vida, que já teve muitos pacientes que eu tive e levo para a vida, e tem pacientes que você só atende. Então, assim, o paciente depende muito do seu atendimento. Tem paciente que vai te amar e tem paciente que você foi só mais uma dentista na vida dele. Então, você tem que ser o dentista diferente. Em relação a isso, ao longo dos anos, eu fui entendendo que a gente atrai as pessoas para perto da gente. Quando eu consegui ajustar e alinhar o que eu realmente queria, o tipo de pessoa que eu quero atender, eu falei, não, eu quero esse tipo de público. Eu não vou mais atender qualquer um. Quando eu defini, acabou meu problema. Vez ou outra, entra um em contato, eu já sinto que não é, eu já falo, ó, nem dá muita trela aqui, vamos deixar pra lá, porque isso aqui não vai dar certo. Já, você vai pegando feeling com o tempo, sabe? Então, você começa a filtrar um pouquinho mais. Então, E não é pra problema. finalizar, estética pra você. Dentro da odontologia, o que é estética pra você dentro da odontologia? Eu acho que a estética vai muito de pessoa para pessoa, né? Na odontologia, na área da harmonização, que é o que a Ju faz, eu acho que ela eleva a autoestima. Então, a mulher que ela gosta de se arrumar, a mulher que ela gosta de se sentir empoderada, tipo, mostrar para as pessoas, ou para até outra mulher mesmo, porque hoje em dia tem muito isso, essa disputa. Então, acho que a parte da harmonização na nossa profissão, ela eleva a autoestima. Não só acho que na harmonização, na parte também de prótese, por exemplo, a paciente que não tem o dente, tem a falha do dente. Então, por exemplo, você bota o implante, igual foi a sua dúvida, ou coloca a prótese, ela eleva a autoestima daquela paciente. Perfeito. Estética pra você? Estética, na verdade, ali a gente coloca do lado de fora um reflexo que está do lado de dentro, né? Então, a odonto, graças a Deus, hoje tem uma preocupação muito maior com a estética, que antigamente não tinha, era só função. Então, hoje a gente consegue devolver qualidade de vida, segurança para os pacientes. Tem gente que, assim, me procura para fazer um clareamento, porque começou a trabalhar com internet, vai aparecer mais uns vídeos e quer se sentir mais confiante. Então, uma coisa que a gente consegue resgatar de dentro da pessoa e trazer ali para fora, alguma coisa que vai mudar a vida dela. A gente muda vidas com detalhes. Perfeito. Agora, a segunda parte do joguinho eu vou perguntar uma coisa pra vocês, vocês vão responder em uma palavra. Perfeito? Cuidado com esse jogo, hein? Um amor. Família. Um amor. Família. Uma mulher. Marta, minha mãe. Ah, daí fica difícil, né, gente? Ah, minha mãe é maravilhosa. Vamos lá. Uma inspiração. Uma inspiração? Nossa, Jota. Tenho tantas. Eu me inspiro no meu pai. Tá bom. Pai. Inspiração, pai. Pai. Ah lá. Empreendedor nato. Inspiro no Eu meu aprendi pai. muito ali. Não adianta.
Diferencial. Diferencial pra mim é ser uma pessoa diferente, fazer o diferente. Fazer diferente. É colocar o coração em tudo. O futuro depende de... Primeiramente de Deus, né? E segundo, da força de vontade. Tem que querer. Pra chegar lá, você tem que querer. Essa eu vou mudar um pouquinho. Pra mim é autoconhecimento. E a moda? O que a moda é pra você, em uma palavra? Beleza? Nossa, pra mim é tudo. Eu me baseio, nossa, 100% nas tendências e tudo isso influencia o comportamento mundial, né, gente? Não tem como fugir disso. Perfeito. E ter amizade é... Tudo. Tudo, Maravilhoso. Gente, o papo tá bom. Se eu fosse aqui, vocês sabem que eu ficaria horas e horas, a gente ia fofocar mais do que conversar de Com podcast. certeza. Mas a gente deu uma filtrada aqui, né? Tem que dar. Tem que dar. Se a gente fofoca, fica aqui o dia inteiro. Sim. Mas eu também sempre faço isso nos podcasts, que eu deixo um minuto de fala pra cada um. Como vocês são em duas, eu vou dar um minuto pra cada uma. Eu queria que vocês olhassem pra câmera focal de vocês e passassem uma mensagem, sabe? Não precisa ser de odontologia, pode ser de qualquer coisa. Qual mensagem, vou até falar assim, bem pausadamente, aí a Ju começa respondendo e depois a Stephanie faz, pra gente ter esse corte e ir pras pessoas. Então a pergunta é, qual mensagem que você quer deixar hoje pras pessoas? Se conheçam. Se conheçam, porque ali você vai conseguir definir seus limites, você vai conseguir definir o seu foco, aonde você quer chegar, o que você gosta de fazer ou não. Então, assim, quando você se conhece, você olha pra dentro, você consegue organizar a sua vida e seguir de uma maneira muito mais leve por aí. E pra você, Stephanie, qual mensagem você quer deixar pro público hoje? Então, vou completar um pouquinho o que a Ju disse. E o meu recado hoje vai para quem assistir esse podcast se você tá fazendo algo que você não é feliz, se você tá fazendo algo que você não se sente realizado, corra atrás do seu sonho em outra área, em outra profissão, mas não seja aquilo que as pessoas querem que você seja. Seja você. Faça aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que você vai ter muito sucesso na vida. Tem uma frase meio clichê que eu acho que faz todo sentido. Não há dinheiro que pague a paz, né? Total. Então, às vezes, a gente pode ter muito, muito dinheiro, ter uma profissão muito, muito bem, como a gente falou, de sucesso, mas se você não tem paz, não consegue deitar no seu travesseiro, você não consegue viver a vida e aproveitar, né? E você não tem uma vida saudável. Não tem uma vida saudável. Faz sentido, né? Exato. Meninas, muito obrigado aqui por ter vindo aqui, decidirem participar aqui. Sabe que a casa é sempre aberta para vocês, quando quiserem vir. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Depois a gente vai deixar aqui no Instagram delas aqui, vai passar tudo certinho para vocês. Mas você que acompanhou o Hubcast Moda e Vida, tem muito conteúdo vindo legal. E depois desse podcast a gente sabe que é só coisa boa, é só novidade trazendo e despertando esse carisma, essa vontade de querer aprender mais no mundo e de todas as áreas. Segue o nosso Instagram. Compartilhe os vídeos no YouTube, assiste tudo lá, estamos no Spotify, tem todas as plataformas digitais, porque o marketing é isso, a gente precisa estar em tudo. E desde já, uma boa semana para vocês.